este link para que mais pessoas tenham acesso a esse momento na tarde do dia de hoje. Nós estamos ao vivo no YouTube e também no Facebook. Então você tem aí o direito de escolha. Olha que coisa bacana. Então nós estamos aqui 16 de junho de 2020. Pedimos a você que já está aí conectado, que esteja aí dando o seu joinha, tá? Não deixe de dar o seu like. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, por gentileza, faça-nos essa gentileza. Inscreva-se no canal para que possamos ter mais e mais pessoas neste canal de bênção. Quero mandar um abraço para Leila Marina. Um abraço e uma boa tarde para você, Leila, assim como para a nossa querida Gláucia Canguçu. Um abraço para Viviane Teixeira. Um abraço para Daniel de Paula Batista. Adriana Ferreira. Ei, Adriana, boa tarde. Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem com você, tudo bem com a Scarlett e com toda a família. Deus abençoe. Um abraço para Dona Marlene. Dona Marlene, que Deus abençoe a vida da senhora. Bom demais ter a senhora aqui. Manda um abraço para toda a família aí, tá? Para G, Jardim, Gessilene e a turma toda aí. Grande abraço. Os filhos, para os netos, que Deus abençoe. Adriana Franco, esposa do nosso querido Chitãozinho Alessandro. Um abraço para você, Adriana. Um abraço para o Mateus. Todos os irmãos aí da Terceira Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. Abraço para nossa querida Cristina Martins, assim como para Danilo Batista, Thalisson Monteiro, Rita Alves, Paulo Alves, Emilce Aguiar e Senhor Joaquim. Saudade deste casal. Deus abençoe a sua vida, Emilce, a vida do Joaquim, de toda a família, os netinhos. Deus abençoe. Mas tem netinha aniversariando hoje, né? Parabéns aí para a netinha, que está completando mais um ano de vida. Lucas Henrique, boa tarde para você. Um abraço para Virgínia, um abraço para dona Nilza. É Nilva, né? Um abraço também para o nosso querido Pedro Felipe, aquele rapaz simpático, depois vocês vão ver ele aqui. Bonito, bonito, igual o Rafael Dias também, menino bonito também. Matheus Sigiliano, esse não é muito bonito não. Lucas Henrique é bonitinho. Elizabeth Rodrigues, boa tarde para você, minha querida Beth. Deus abençoe a senhora. Gilda Gomes, boa tarde. Gente, todos são lindos, tá? Eu só brinquei que eles não são bonitinhos aqui, que a mesma tem mãe ligando para nós aqui. Mateus é lindo, sim. O Lucas é lindo, o Pedro Felipe é lindo, o Rafão muito lindo. E todas as mães vão ficar satisfeitas em ouvir esse negócio, tá? Um abraço para todos vocês, Deus abençoe. Larissa Mancini, saudade dessa menina, cadê a Larissa, gente? Lá, tá sumida, hein? Deus te abençoe. Helenita, grande abraço para você, minha querida. Abraço para todas as filhas aí, Deus abençoe essa família tão querida por todos nós. Janice Gobi, mãe do menino bonito também, Lucas Gobi, Anderson Gobi, turma bonita. Até o senhor Zé Maria Gobi, bonito também. Eita, povo bonito, senhor. Gente, nós, em alguns minutinhos, nós estaremos dando início a esse momento, esse momento devocional. Como já foi dito, nós temos hoje aqui perguntas e respostas, tá bom? São perguntas muito bem elaboradas e com certeza as respostas também não ficarão para trás aí. Que Deus esteja abençoando a vida dos nossos respondedores, vamos dizer assim. Enfim, nós estamos aqui nessa tarde reunidos, eu, pastor Jefferson, Pedro Felipe, pastor Roberto Carlos, temos o evangelista Rodrigo. Então esses homens aí estarão respondendo as respostas. E estamos também com a nossa equipe técnica, está com Machoves, com Denis, Rafael, Thalisson. Então que Deus também esteja abençoando a vida desses guerreiros aí, que seja uma tarde agradável. Tá joia? Nós vamos então começar cantando os louvores ao Senhor e logo depois nós estaremos passando para esse momento de perguntas e respostas. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, ó Pai, por tudo que Tu és. Glorificamos a Ti, ó Deus, por tudo que temos, tudo que somos, porque tudo vem de Ti.
E se aqui estamos, ó Deus, é porque a Tua graça, Tua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas e o Senhor que nos trouxe aqui. Por isso, Senhor, nesta hora, mais uma vez, nós nos colocamos diante de Ti, pedindo ao Senhor que esteja sondando os nossos corações, perdoando os nossos pecados, perdoando as nossas falhas, perdoando tudo aquilo, ó Deus, que nós fazemos que não é do Teu agrado, tudo aquilo que entristece o Teu Espírito que habita em nós. E pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, Pai. Perdoa-nos, purifica-nos, ó Pai. Que possamos, ó Deus, nos achegar a Ti com as nossas mãos limpas, nosso coração puro. E que o Senhor, Deus, venha tocar em nossas vidas. Que Teu Espírito Santo esteja nos incomodando a todo instante. Para que tudo que façamos, ó Deus, possamos ser guiados por Ti. E que possamos, ó Deus, glorificar e bendizer o Teu nome. Seja lá qual for a atitude nossa, Pai. Que tudo que façamos seja para a honra e para a glória do Teu nome. Por isso, seja conosco, Pai. Toma nossas vidas em Tuas mãos. E queremos também entregar esse momento, ó Pai, nas Tuas mãos, pedindo ao Senhor que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração. E que o Senhor venha falar, Pai, aos nossos corações, através de cada pergunta e resposta, Pai. Que seja um momento agradável na Tua presença. E que o Senhor esteja, ó Deus, usando a vida dos irmãos que estarão respondendo as perguntas que serão feitas. Use-os, ó Deus, com poder e glória, para que possam falar, ó Deus, coisas que vêm do Teu coração, para o coração do Teu povo, para o coração daqueles irmãos que estarão assistindo em suas casas nessa hora. Que as respostas, ó Deus, sejam respostas que tragam, ó Deus, edificação para o Teu povo. E que em tudo, ó Deus, o Teu nome seja glorificado. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, na certeza, ó Pai, que é o Senhor quem rege todas as coisas, é o Senhor que controla tudo e todos, e tudo, ó Pai, pertence a Ti, tudo é Teu, Pai. Por isso, nessa hora, toma, Senhor, o Teu lugar e sê conosco. Nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, então, com algumas canções. Adorar ao Deus Todo-Poderoso, aquele que reina sobre tudo e sobre todos, aquele que é exaltado para todo sempre, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Ele é exaltado, Senhor exaltado do céu.
Jesus, nome lindo, nome santo. Teu nome é maravilhoso, Pai. Teu nome é precioso. Teu nome é doce. O nome está acima de todo nome. É o nome de Jesus. Está acima de todo nome. É o nome de Jesus. Nome lindo, nome santo, nome poderoso. Aleluia. Tu és o todo-poderoso, Senhor. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus forte. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, grande é o Shaddai, todo-poderoso Adonai.
Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Louvamos o teu precioso nome, ó Pai, porque apesar de nós, o Senhor tem usado as nossas vidas, o Senhor tem falado através da vida de cada um de nós. E somos gratos, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor concede a nós, de poder, ó Pai, na tarde de terça-feira, estar louvando, bendizendo o teu nome, cantando louvores a Ti. Que privilégio, ó Pai. Que o Senhor continue usando as nossas vidas da maneira que Tu queres, para que o Teu nome continue sendo proclamado, para que o Teu nome continue sendo glorificado, Pai. Continue, ó Deus, usando a vida dos nossos pastores. Continue usando, ó Deus, a liderança da primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora. Usa, Pai, da maneira que Tu queres, para que o Teu nome continue sendo exaltado. Esse nome poderoso, esse nome lindo, esse nome santo, continue sendo adorado e exaltado. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti para Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, pela Tua mão poderosa sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelos livramentos. Obrigado a Deus pelo sustento. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na vida da nossa família, da nossa casa. Obrigado, Senhor, obrigado. Continuemos, ó Deus, olhando para Ti, autor e consumador da nossa fé. Continuemos, ó Deus, olhando para o alto, olhando para os montes, na certeza que nosso socorro está em Ti, nosso socorro vem de Ti. Muito obrigado, Senhor. Queremos entregar esse momento agora nas Tuas mãos, pedindo mais uma vez ao Senhor que use, ó Deus, a vida dos irmãos que estarão respondendo as perguntas que serão feitas, e que em tudo o Teu nome continue sendo glorificado. Assim que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós estaremos então convidando aqui aqueles queridos irmãos que estarão incumbidos de responder algumas perguntas que foram feitas, chegaram até a nós, e esses irmãos, não sei se estão bem preparados, você depois vai tirar sua própria conclusão, vamos esperar. Creio eu que eles estão preparados, mas brincadeiras à parte, que o Senhor esteja capacitando a vida do evangelista Rodrigo, pastor Jefferson, pastor Roberto, e a você que está conectado conosco. Nós tivemos aí uma queda na conexão, mas já restabelecemos. Você participa aí dos comentários, mandando aí um abraço, um beijo, um aperto de mão, mande o que você quiser nos comentários, mas enfim, participe aí dos comentários para que você esteja concorrendo a um brinde maravilhoso. Hoje nós vamos ter sorteio de 2 brindes, tá bom? Então participe aí dos comentários e assim você estará concorrendo. Vou então passar a palavra aqui para o nosso querido mediador, que hoje será o Pedro Felipe, e está conosco aqui pastor Jefferson, pastor Roberto e evangelista Rodrigo. Por gentileza, tome seus lugares e preparem-se. Boa tarde, pessoal. Motivo de muita alegria a gente estar aqui nesse momento devocional e também um momento de a gente debater um pouquinho sobre teologia, né? Hoje a gente vai tratar de um tema específico chamado dentro da teologia de eclesiologia, ou a doutrina da igreja. Então você que está chegando aí, que teve uma queda da nossa conexão, seja muito bem-vindo. É um momento de bate-papo e a gente está aqui com o nosso querido reverendo Roberto Carlos, ele que tem acompanhado a gente aí com excelentes respostas aí. Hoje temos uma novidade aqui entre a gente, pastoreia a nossa congregação do bairro Amazônia, nosso querido irmão evangelista Rodrigo Gonzalez, que é responsável também pelas lives aí. Seu Rodrigão, ó, tá ficando bonito ali na foto ali, ó. Tudo bem?
E também o nosso caro e querido reverendo Jefferson. Ele falou que ele é caro mesmo, tá? Então, quem quiser comprar ele, é caro. Reverendo Jefferson é o pastor auxiliar também, juntamente com o pastor Roberto Carlos. Boa tarde, pastores. Tudo bem? Pastor Roberto, como é que tá? Bem, Pedro Felipe. Graças a Deus, é um privilégio nós nos encontrarmos de novo para esse bate-papo gostoso que temos às tardes de terça-feira. Quero cumprimentar os nossos ouvintes, nosso querido irmão Rodrigo, querido irmão Jefferson. Como diz o reverendo, vamos que vamos. Boa tarde, Rodrigo, nosso evangelista aí do bairro Amazônia. Dá um alô aí pra galera. Boa tarde, povo de Deus. Um prazer, privilégio estar aqui, né? Uma mesa tão bem capacitada como está formada aqui, né? Eu sou coadjuvante. Estou aqui mais para concordar, gente. O pessoal vai falar, eu vou falar, sim, tá certo, tá correto. Então tá bom, né? Ele é o crivo, né? Ele é o crivo, sentido. Tomara. Boa tarde, pastor Jefferson. Boa tarde, queridos irmãos e irmãs que estão junto conosco aí nessa tarde de edificação, de crescimento. Boa tarde, reverendo Roberto, nosso querido irmão Rodrigo, grande Pedro, vamos que vamos. Muito bem, eu peguei aqui no lugar do Abraão para poder dar um descanso ao Abraão, porque afinal de contas a pegada tá firme, né? E aí o Abraão agora ele vai tomar um café ali, mas ele não para não, daqui a pouco ele tá de volta aqui fazendo um momento de interação com a galera. Bom, como a gente tinha falado, né, a respeito dessa tarde, vai ser uma tarde da gente conversar a respeito da doutrina da igreja, né? E a primeira pergunta que eu vou dirigir aqui ao reverendo Jefferson é uma pergunta mais teológica mesmo. Diz assim, qual o conceito teológico de igreja? Como é que o senhor entende aí, como você estudou a respeito da teologia da igreja? É interessante que a resposta teológica é a mais simples possível, né? Porque a gente poderia falar um monte de situações aqui que definiriam a igreja. Mas a resposta teológica é que a igreja, ela é a comunidade ou agrupamento dos cristãos, daqueles que creem e são salvos por Jesus Cristo. Então, de uma forma simples e muito direta, a igreja é a comunidade daqueles que são salvos por Jesus Cristo. Essa é a resposta teológica, né? Simples e direta. Simples e direta. Algum dos pastores ainda quer acrescentar mais alguma coisa? O reverendo Jefferson foi muito objetivo, claro, sucinto, respondeu aí de uma forma brilhante. E essa resposta dele, é claro, só pode encontrar respaldo nas Escrituras, quando nos livro de Atos, mas também nas cartas paulinas, essa palavra igreja aparece, referendando ou se dirigindo exatamente à igreja enquanto reunida num lugar, ou reunida numa casa, ou a quantidade, né, o número de crentes de uma região, ou dos crentes, mais tarde vai surgir a pergunta, né, da igreja militante ou da igreja triunfante, né? Então, ou seja, esse aglomerado de pessoas situados em um lugar, ou no âmbito maior, ou até mesmo no espaço terrestre celestial, fazem parte da igreja. É esse grupo de pessoas que o reverendo Jefferson acabou de colocar para nós. Rodrigo vai acrescentar? Acrescente aí. Não, o único comentário que eu gostaria de fazer é que há uma nítida continuidade, né? Quando nós vemos a palavra igreja, eclesia do grego, né? É uma assembleia, né, convocada, são os convocados, os chamados para fora, né? Então, quando nós vemos no Novo Testamento essa palavra que aparece mais de 100 vezes, né, nós temos essa ideia de comunidade, de assembleia, que é uma ideia da realidade da antiga aliança, né, do Antigo Testamento. Então, nós vemos que os apóstolos e os cristãos do Novo Testamento, eles tinham essa plena consciência da continuidade do plano do povo de Deus, dos eleitos, daqueles que foram eficazmente chamados e salvos, né? E que agora constituíam um povo, o povo da aliança, né? Então, essa palavra do grego, ela traz esse sentido de continuidade, né? Da continuação da história de Deus, da história do povo de Deus, do povo da aliança. Bom, a resposta era aquela.
Aí a gente vai agora juntando algumas coisas, né? Então, assim, uma das questões que a gente pode trabalhar, e aí a gente vai começar a entrar naquelas definições que vêm mais do coração do que da Bíblia, né? Muita gente pensa que igreja é apenas um ajuntamento, e não é. Na realidade, a igreja ela é invisível, mesmo sendo visível, porque o que discerne de fato o que é igreja ou não, não são as pessoas, mas é o fato de Deus reconhecer nas pessoas aqueles que são salvos. Então, eu anotei um texto bíblico aqui, que é o texto 2 Timóteo 2,9, diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo ou esta marca: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E aí a gente já começa a caminhar para uma questão assim, mas tem tanta gente dentro da igreja que não vive nada daquilo que Jesus fala, né? Não tem nenhum tipo de comportamento como cristão, e aí você vai ver que o ajuntamento pode ter joio e trigo, como a gente lê nas Escrituras, tem ovelhas e cabritos, como a gente ouviu nesses 2 últimos estudos de domingo, e Jesus é quem vai separá-los no momento correto, determinado por Ele. A igreja, ela mais do que a questão de prédio, né, de construção, a igreja de fato ela existe por um propósito estabelecido por Deus que vai além da construção, e daí o termo, né, que é chamados para sair, para ir para fora mesmo do contexto de um ambiente. E uma questão que o Rodrigo citou, Atos 7,38, quando a gente vê ali um texto falando sobre a morte de Estevão e o que ele estava pregando naquele momento, ele fala o seguinte, que Moisés esteve na congregação, e a palavra ali é eclesia, igreja, né? Moisés esteve na congregação no deserto, ou seja, a igreja é o povo de Deus ao longo de todos os tempos. Na antiga aliança, os grupos que eram sendo salvos, os chamados para ser do Senhor, e isso vai além do contexto somente de um povo, de uma etnia, porque os salvos ultrapassaram o próprio povo de Israel, e isso no Novo Testamento vem de uma forma mais explícita nas palavras de Jesus, quando ele diz que sobre esta pedra, ele mesmo, a igreja seria edificada em Mateus 16, 18, quando ele afirma então o que seria a igreja, o agrupamento agora determinado de igreja no Novo Testamento. Não tinha esse nome no Antigo, né? Mas é a igreja, o ajuntamento de todos os crentes ao longo de todos os tempos. Muito bom. Eu gosto também daquela expressão que Paulo usa a Timóteo, que ele fala que a igreja é a coluna e baluarte da verdade, né? Nesse tempo que a gente está vivendo de tantas fake news, né? Tantas mentiras aí, tantos sofismas, né? E é interessante esse conceito teológico que Paulo dá também. Mas vamos lá, vamos prosseguir. E aí, vocês já esbarraram em algumas questões aí que vai mexer com alguns, porque questão de desigrejado, depois a gente vai conversar sobre isso, né? Porque isso aí já deu uma balançada na galera, né? Vamos lá, mas vamos por partes, vamos igual o Jack Stripador, né? Vamos por partes, né? Como podemos ter a certeza, pastor Roberto, de que eu frequento, de que nós frequentamos uma igreja realmente bíblica? Nós entendemos que, particularmente entendo que ela precisa ter 3 marcas fundamentais, né? 3 marcas principais. Primeiro é a correta exposição da palavra de Deus. Uma igreja que realmente leva a palavra de Deus a sério, na sua exegese, na leitura do texto, na explanação do texto. É uma igreja que tem um compromisso com a verdade. Então ela não negocia, ela não usa o texto com pretexto, mas ela é uma igreja que, como os irmãos lá de Bereia, né, vão conferindo se realmente as coisas que estão acontecendo de acordo com as Escrituras. A primeira marca é a palavra de Deus como verdade, com seriedade. A segunda é a correta administração dos sacramentos, né? Eu lembro de uma certa feita conversando com um pastor e alguém que estava na igreja, e o Pedro estava até comigo nesse dia, ele vai lembrar, e essa pessoa que tornou-se membro de uma determinada igreja estava contando como foi o seu batismo. Estava havendo um batismo em volta da piscina,
e essa pessoa estava ali, não era cristã, e ela chegou, começou a ver o batismo, o pastor falou assim: você quer batizar? E o rapaz: eu quero. E entrou na água e batizou, tornou-se membro da igreja, né? Não houve nem uma situação de perceber a real conversão daquela pessoa, se ela realmente agora está dando frutos de uma pessoa que realmente teve uma experiência de conversão com Deus. Então, existem igrejas que, infelizmente, de forma incorreta, utilizam, né, os sacramentos, que são o meio de graça do Senhor, e dessa forma constitui-se uma igreja que não pode ser dita por nós como uma igreja verdadeira, uma igreja genuína. Ela não consegue entender o sentido dos sacramentos, assim como também, da mesma forma, acontece com a ceia do Senhor. Não é? Os sacramentos, o batismo e a ceia, pessoas que entram na igreja pela primeira vez e são convidadas. É claro que não se pode impedir que a pessoa participe ou não da ceia, isso é algo particular de cada um. Mas existem aquelas que pela primeira vez que já estão, são convidadas a participar, sem que se saiba realmente a condição da relação dela com Deus nesse momento. Então, os ministros devem explicar aqueles que devem participar da ceia, como no nosso caso, nós devemos informar a condição, o que é a ceia do Senhor, antes de ministrar, e não simplesmente convidar as pessoas que estão ali para participar desse momento. Então, a correta administração dos sacramentos precisa ser uma coisa realmente observada. E deve ser também ministrada por aqueles que são qualificados, tanto de forma espiritual, como de forma, quando tem realmente está revestido, né, de autoridade eclesiástica para ministrar o batismo. Não é qualquer pessoa que pode chegar e ministrar também o batismo e Santa Ceia. Então, a observância correta dos sacramentos é importante. E a última característica, né, marca, seria o exercício da disciplina eclesiástica, né? A ordem clara de Jesus é que nós devemos confrontar o irmão que está em dificuldade, que está em pecado, e tentar, através da disciplina, trazê-lo ao momento de realmente ele ser trabalhado, para que ele reconheça o seu erro, reconheça o pecado, e dali para frente ele possa mudar. A disciplina, como diz Hebreus 12, a princípio parece uma coisa ruim, mas na verdade ela é necessária para que a igreja possa caminhar de uma maneira que possa realmente agradar a Deus. Então são essas, para mim, primeiro, as 3 marcas fundamentais: a palavra, os sacramentos e a disciplina eclesiástica. Anotaram aí? Viram aí, né? Palavra, sacramento e disciplina. Se você está em dúvida aí qual igreja participar, observe essas 3 marcas da igreja aí, que são muito importantes, muito bem explicado pelo reverendo Roberto, né? Enfim, vai dando like aí se você não entrou ainda no nosso canal do YouTube, não se inscreveu, se inscreva, dá o like aí nesse momento de conversa que a gente está tendo sobre igreja. E aí eu queria a participação de todos aqui. Vou começar com meu querido amigo Rodrigo aqui, sobre um tema mais geral agora. Qual a expectativa particular, na verdade, né? Qual a expectativa de vocês com relação à igreja no período quarentena e pós-quarentena? Quarentena a gente já está vivendo, né? O que você tem visto e o que você espera, Rodrigo, pós-quarentena aí? Muito bem. Nesse período de quarentena, né, nós temos visto aí as verdadeiras igrejas preocupadas em ministrar os meios de graça, conforme muito bem explicou aqui o reverendo Roberto, né, principalmente aí a palavra do Senhor, né? Nós estamos restringidos, pelo menos momentaneamente, com relação ao batismo e à ceia, né? Nós vemos aí um silêncio nesse período, né? Porque nós entendemos que, biblicamente, os sacramentos são ministrados dentro de uma reunião comunitária, dentro da assembleia, com a participação e testemunho de todos os irmãos envolvidos, né? Então nós temos vivido esse período de silêncio dos sacramentos, mas, ao mesmo tempo, as verdadeiras e genuínas igrejas, né, têm se preocupado bastante com a pregação, o ensino da palavra. Então, tem se investido nessa maravilhosa graça de Deus, que é a tecnologia, a internet, o desenvolvimento tecnológico, a informática, para isso, para continuar alimentando o povo de Deus durante esse tempo, né? E é o que tem sustentado o povo do Senhor, é a palavra, né, sendo transmitida pela internet, os cultos gravados, as pessoas participando
ouvindo e sendo alimentadas pela palavra do Senhor. Então, graças a Deus por isso. E também nós temos visto aí a igreja agindo na parte social, né? As igrejas preocupadas com as pessoas que estão em dificuldades financeiras, perdendo seus empregos, estão com os seus salários cortados ou pelo menos diminuídos e precisam de uma ajuda, e a igreja tem sido esse braço que também tem estendido a sua mão generosa, né, e praticado aí as suas boas obras segundo ordena Deus na sua palavra. Então, a igreja da pandemia é essa igreja que tem ensinado, continua ensinando, e Deus, na sua soberania, na sua providência, continua cuidando do seu povo por meio da palavra, por meio do ensino e da administração da palavra do Senhor, né? Ainda que pelo meio digital, ainda que nós não possamos estar. Agora, pós-pandemia, eu vejo que muitas dificuldades surgiram, mas também muitas oportunidades, eu creio que surgiram nessa pandemia. Eu creio que o valor do culto familiar, né, eu creio que muitos de nós éramos negligentes com relação a isso, com relação aos nossos filhos, com relação à nossa família. Então, houve uma necessidade obrigatória de nós nos reunirmos nos lares e compartilharmos juntos a palavra do Senhor. Então, de uma certa forma, isso foi bom, benéfico, e espero que continue nas nossas famílias, não é? Essa parte do investimento em multimídia, né, muitas igrejas não se preocupavam e agora estão se preocupando com isso, e o que é bom, e é o que vai sustentar ainda mais e proclamar ainda mais, com mais velocidade, com mais propriedade, a palavra do Senhor para o mundo todo, né? O Evangelho está percorrendo as nações e Deus tem alcançado os seus eleitos, né? Então, essa parte, né, do investimento na área de tecnologia, do culto familiar, né, eu creio que isso foi uma parte bastante benéfica, que esperamos que continue, não é? No pós-pandemia, não é? É claro que nós não queremos que no pós-pandemia os irmãos se acostumem com essa mordomia, vamos dizer assim, essa comodidade, né, do culto nos seus lares e fiquem nos seus lares. Muito pelo contrário. A reunião principal é a reunião da assembleia na igreja, no templo, né? Ou nas casas, enfim, aonde for reunido. Mas também, né, nós teremos agora um adicional, vamos dizer assim, né? Nós teremos algo além, que será a possibilidade de nos aperfeiçoarmos ainda mais na palavra, né, por meio das mídias sociais. Então, eu creio que esses são os pontos também positivos da pandemia aí, da igreja pós-pandemia. Reverendo Jefferson. Eu concordo bem com o que o Rodrigo falou. Queria só ressaltar algumas questões que eu acho que são interessantes para observarmos. Uma delas que ficou muito claro, basta a pessoa começar a observar um pouquinho, é que nesse tempo muitas diferenças entre o que se pregava, o que se alardeava das igrejas, foram levantadas. Lembro de um pregador famoso aí do nosso país que foi meio que atacado porque ele se colocou logo no início da pandemia, desafiando os chamados pregadores, né, de milagres instantâneos, os chamados pregadores da prosperidade, né? Porque ele falou, esse é o momento de vocês mostrarem que tem realmente essa cura toda que vocês falam. Vão para um país desses aí, onde está tendo esse surto, e curem ali diversas pessoas. Né? E nesse tempo que a gente viu foi que muita igreja que fazia esse tipo de marketing teve que se calar, teve que se rever, e eu quero crer que houve arrependimento, ou está havendo, há um pedido de perdão diante do Senhor, e uma mudança de rota, né? E a pandemia está firme aqui no nosso país ainda, e a gente pode pensar bem sobre isso, né? Porque uma das coisas que a gente precisa demonstrar nesses tempos de angústia é a nossa fidelidade para com Deus. Ficou claro também o fato de que nós, como falando do nosso arraial, do nosso rebanho aqui, nossa igreja local, né? Mesmo à distância, algo que me chamou a atenção é a preocupação dos irmãos com a igreja, as mensagens, o carinho que a gente vai vendo sendo externado, e isso é muito bonito. Enquanto que você vê em outros arraiais pastores preocupados, porque cadê os meus membros?
a gente não está tendo contato, né? A arrecadação caiu, quer dizer, muita coisa tem servido para a gente avaliar um pouco as coisas de uma forma um pouco mais criteriosa. Eu acho que isso é importante. Agora, do que eu espero para frente, né? E eu falo, como o Rodrigo já colocou a questão, não vou repetir o que ele falou. Uma questão que eu espero para pós-pandemia, para um outro momento, é de fato que a gente aprenda com ela, no sentido da nossa dependência de Deus, no sentido da nossa casa ser de fato um lugar de culto, e a gente levar um testemunho para fora, no sentido de que Deus usa esse tipo de situação não para punir apenas, mas para nos educar, para nos disciplinar, né, já que foi citado aqui como uma das marcas da igreja. Então, assim, que nós tenhamos a noção de que Deus, mesmo nessas situações duras, Ele está cuidando de nós e tem um propósito para tudo isso. E passando, então, isso aí, a gente precisa trazer um aprendizado para o nosso coração. Reverendo Roberto? Amém. Concordo plenamente com a fala dos meus dois colegas e quero contribuir também. Desde o início, quando nós começamos a conviver com a pandemia, nas nossas reuniões aqui na igreja, com os líderes da igreja, eu sempre bati numa tecla de que a igreja, ela em todo tempo precisa continuar a ser igreja. Ela não pode perder a sua identidade. E quando a gente fala ser igreja, é ser adoradora, ser profética, ser missional, ser santa, ser cuidadora. Apesar das limitações nos impostas por esse tempo, essas qualificações da igreja não se podem perder nem se diluir. Eu não posso deixar de ser adorador por conta disso, não posso deixar de anunciar a verdade por conta desse problema, não posso abandonar as missões, não posso abandonar uma vida de santidade, do cuidar dos irmãos, dos necessitados. A igreja precisa continuar a ser igreja nesse tempo pandêmico. E também deve aproveitar a oportunidade que está agora nos sendo dada para reafirmar as crenças que foram realçadas através do Covid. O Covid veio realçar algumas verdades da fé reformada que precisamos agora aproveitar a oportunidade e reafirmá-las e pregá-las. Como já falamos, a soberania de Deus é um momento que deve ser realçado por nós. Devemos pregar e falar que tudo está no controle de Deus, tudo que está acontecendo está debaixo da mão de Deus. Devemos falar também da nulidade dos projetos humanos, da limitação do homem, como o homem é limitado, como o homem ele é tão finito, é tão pequeno diante de todas as coisas, e nós nos assenhoramos de uma soberba, colocamos Deus de lado e queremos tocar a vida sozinhos, e agora está sendo comprovado pela Covid que nós não somos nada disso e devemos aproveitar esse tempo para reafirmar essas verdades bíblicas, e devemos também reafirmar esta verdade que temos pregado, que este é mais um sinal de que Jesus Cristo falou da sua volta. Então, realmente, as mensagens cristãs, a palavra de Jesus, o anúncio da sua volta, os sinais são verdadeiros. Devemos realmente confirmar que ele está voltando, sim, e esse sinal e outros irão acontecer, se esse não for o último, só quem sabe é Deus, mas é comprovação. Então devemos aproveitar essa oportunidade para anunciar essas verdades bíblicas da fé reformada. O que eu espero da igreja pós-quarentena, eu penso que é uma igreja que vai valorizar muito mais o culto, a comunhão. É uma igreja que vai aprender que realmente a igreja de Cristo é a igreja da cruz, é a igreja da obediência, é a igreja da dor, é a igreja do sofrimento. Não é a igreja que se tem pregado, como disse o reverendo Jefferson, né? Prosperidade, você se tornou crente, você não passa por problema algum. Não, a igreja de Cristo é a igreja da cruz. E nós vamos, pós-pandemia, estar realmente realçando isso na nossa vida, valorizando o culto, a comunhão, a consagração, e saber que o caminhar por Cristo passa por muita obediência e muita dor. Isso é verdade. A vida do cristão, ela passa por sofrimentos, assim como o nosso mestre passou e nos adiantou que iríamos passar também. E vivenciando isso pós-pandemia,
valorização do culto, comunhão, a palavra, a consagração, o sofrimento, a busca de Deus, quem sabe Deus está preparando para a gente aí para frente um grande avivamento, porque a igreja será uma nova igreja quando sairmos desse momento de pandemia. Quem sabe a graça de Deus nos presenteia com uma ação assim tão benéfica, tão grandiosa, tão transbordante do seu Espírito em nós, e possamos experimentar um novo avivamento daí para frente. Essa é a minha expectativa no momento agora como igreja e no momento pós-quarentena. Vou me permitir dar um amém reformado aqui. Essa é a nossa expectativa. E você, tem alguma expectativa com relação à igreja? Como é que vai ser depois da quarentena? Como é que está sendo? Coloca aí nos seus comentários aí, participe com a gente, que a gente vai estar de olho aqui nos comentários e de repente a gente comenta a respeito da sua participação aqui. Tá certo? Ô Pedro, se você me permite só fazer um comentáriozinho, eu vi o pastor muito bem falando, e de fato, né, esse tempo de escassez cultica, se é que nós podemos dizer assim, como nós temos sentido a necessidade, não é? Nós temos sentido falta de um culto público, não é? E nós vemos isso, são testemunhos de vários irmãos, se não da maioria, se não de todos. Olha, vamos voltar logo, não é? Olha, a palavra na internet é muito boa, mas nada como o culto presencial, a palavra. Querendo ou não, a verdade, a grande verdade, né? Nós temos que falar. Nós estamos acompanhando os cultos via YouTube, Facebook, redes sociais, mas há distração, ou distrações diversas, né? Então acaba que a gente fica distraído, acaba que a nossa vida de oração também, querendo ou não podemos negar, está também prejudicada, porque uma coisa é orar sozinho, outra coisa é orar em comunidade. Então nós estamos também sentindo falta de orar como igreja. Nós sabemos que o Espírito Santo ele age em nós, individualmente, e age de forma diferente na igreja. É assim que Deus decretou e é assim que aprove a Deus fazer. Então, o que o pastor Roberto pontuou, né, é esse desejo de nós voltarmos logo e Deus nos disciplinando, nos mostrando a importância do culto. Porque quantos de nós, não é verdade, a gente negligenciava o culto, falava assim, olha, eu vou de manhã e não vou à noite. Eu vou domingo, volto no outro, né? Vou chegar atrasado, tenho outros compromissos. Sai mais cedo? Então, vou sair mais cedo. A palavra está muito longa, o pastor prega 30 minutos, hoje ele pregou 49. Vou sair mais cedo. Então, tudo isso está sendo muito bom para a gente repensar isso tudo, né? Então, Deus parece que na sua soberania, na sua santa providência, Ele freou o mundo inteiro, freou a igreja e falou assim, olha, pensa no que vocês estão fazendo, há tempo de arrependimento, há tempo de se repensar a vida cristã, que é uma vida comunitária, uma vida de culto, de adoração. Eu vou até compartilhar com os irmãos aqui um pequeno testemunho, vou ser breve. É porque o momento de escassez, ele traz para a gente uma ânsia maior, né, um desejo maior daquilo que está escasso. No caso, a gente está falando de culto, né? Eu me lembro quando eu tinha uns 16, talvez 16 anos, eu peguei minha bicicletinha, fui com uns amigos da igreja fazer uma trilha, e a gente achou que ia ser muito fácil, porque era uma trilha conhecida, assim, só que a gente se perdeu. E a gente não levou nada, porque achou que ia fazer a trilha em 40 minutos, e a gente ficou muitas horas presos, assim, presos na trilha, e a gente bateu aquela sede, aquele calor escaldante, e parece que tinha chovido um dia antes. A gente achou um buraco com água, barrenta mesmo. A gente ficou naquele impasse, a gente bebe ou não bebe? Na hora que a gente estava no impasse, o menino que estava mais novo com a gente lá, ele pulou, já bebeu, e aí a gente falou, a gente vai beber também. Então eu também tenho essa expectativa de que quando a gente vai voltar muito mais sedentos de Deus, muito mais sedentos de adorar mesmo, verdadeiramente ao Senhor, e que essa pandemia também possa fazer a gente refletir como está a nossa vida diante da igreja do Senhor, né? Enfim, excelente essa pergunta aí para a gente pensar pós-quarentena e quarentena. Agora, quando eu falei que o reverendo Jefferson é um cara caro para nós aqui, é porque ele tem algumas credenciais. Ele é presidente do nosso presbitério, e essa pergunta vai direcionada a ele, justamente para ele poder
explicar para a gente a respeito de qual é o trâmite ordinário para o pastorado na IPB e qual a diferença de outras igrejas. Ok, vamos lá. A primeira parte, então, um membro da igreja, normalmente é vocacionado, chamado por Deus para o ministério. Então, o trâmite que ele vai seguir é, primeiro, se apresentar ao conselho da igreja. Uma conversa com o pastor, e depois ele é direcionado para o conselho, e o conselho, então, vai, no primeiro momento, avaliar essa vocação. Como que se dá a questão da vocação? Primeiro, a própria pessoa internamente vai se inclinando ou sendo inclinada, despertada por Deus para essa questão da pregação, do cuidado com outros irmãos, de se responsabilizar de uma forma um pouco mais profunda sobre áreas da igreja. E o outro aspecto da vocação, ele é externo, ou seja, a igreja reconhece que a pessoa é um vocacionado. Ou seja, você, embora às vezes haja uma certa brincadeira em algum momento, assim, alguém dizendo, você está parecendo pastor, está falando igual pastor e tudo, mas a realidade é que essas duas coisas vão caminhando juntas. O senso interior da pessoa e a igreja vai direcionando e reconhecendo que aquela pessoa, de fato, tem uma inclinação, tem uma possibilidade, no começo algo um tanto incipiente, mas Deus vai trabalhando para que isso vá se solidificando. Conversando com o conselho, dentro da IPB nós temos um documento que é o chamado, uma espécie de um manual de um candidato. Então, um membro natural da igreja, quando eu falo natural, membro natural, é porque pode haver também um pastor vindo de outra denominação para a IPB. Não é esse o caso que eu estou abordando aqui. Então, um membro natural da igreja, se apresentando ao conselho, o conselho então vai passar atividades já dentro dessa área pastoral para esse membro ir sendo trabalhado, observado pelo próprio conselho e os demais irmãos da igreja. E ele cumpre, então, os prazos constitucionais que a gente tem nesse manual do candidato. Então, um membro, a partir de 3 anos de membresia, ele pode fazer a prova para um seminário presbiteriano. O conselho, então, ele indica esse membro da igreja ao presbitério, que é a segunda instância dentro dos concílios da IPB, são 4 instâncias. O presbitério, então, avalia esse candidato, toma dele algumas perguntas sobre o conhecimento da igreja, sobre a sua vocação, se ele já compreende o processo que ele vai ser submetido ao longo do tempo. Então, aprovado pelo presbitério, o então agora candidato pode fazer a prova para o seminário com a anuência do presbitério. Ele vai cursar um período de 4 a 5 anos no seminário, dependendo da carga horária do seminário. Então, se faz de dia 4 anos, se ele faz à noite 5 anos. Terminando o curso, que é equivalente a um curso superior de graduação que a gente tem normalmente no nosso país, o irmão retorna, agora bacharel em teologia, e se apresenta novamente ao presbitério. E aí o presbitério vai avaliar trabalhos escritos, uma exegese de um texto bíblico, a monografia, que é um trabalho equivalente ao chamado TCC nas faculdades normais. Esses 2 trabalhos são apresentados ao presbitério. O presbitério também ouve um sermão de prova, que esse irmão então vai apresentar perante o presbitério, uma banca julgadora, e depois ele será avaliado de forma oral sobre diversos temas relativos à teologia, à cultura geral, à experiência dele. O presbitério é livre para fazer esse tipo de oitiva. Aprovado em todas essas etapas, então ele será licenciado por um período e posteriormente ordenado, então, quando ele então será um ministro da palavra. E aí o presbitério vai designar para alguma igreja, algum campo local, aonde ele vai iniciar então seu ministério como um pastor ordenado da Igreja Presbiteriana do Brasil.
vale a gente lembrar o seguinte, um pastor da IPB, ele é pastor em todo o Brasil. Ele é pastor nessa igreja, naquela igreja presbiteriana, em outra igreja presbiteriana. Ele não é um pastor apenas da igreja local. Ele goza desse privilégio, desse respeito em todas as igrejas presbiterianas do Brasil. É uma igreja assumidamente reconhecida no meio evangélico como uma igreja séria. Então, os pastores têm essa respeitabilidade, têm essa graças a Deus, né, esse respeito dos demais irmãos de outras denominações. Mas o processo, quando a gente junta isso tudo para somar e falar uma questão, por exemplo, de tempo, 3 anos como membro da igreja, de uma igreja local, depois o tempo dele no seminário, então 4 anos cursando, tempo mínimo, né, de seminário, e mais 1 ano nessa questão aí, licenciatura e a ordenação propriamente dita. Então, é uma jornada, né? Não é algo que a gente pensa assim, vou ser pastor, né? E aí um grupo, opa, aleluia, vamos lá. E não é bem assim, a coisa é, usando um termo que os seminaristas ouvem demais, né? Orare et labutare. Ora muito, mas você trabalha muito mais. Né? Porque o processo é realmente longo, bastante longo. A gente não longo. vê esse tipo de processo em outras igrejas, pelo menos algumas outras igrejas não, né? Nas igrejas históricas, isso é um processo um pouco mais comum. Quando eu falo históricas, igreja batista, igreja metodista, menonita, né? Nessas chamadas igrejas mais históricas, igreja luterana, né? Inclusive, em algumas, há até uma certa, não exigência, mas uma indicação de que a pessoa faça mais um curso superior para que ela tenha uma bagagem de cultura mais ampla também. Nas igrejas, digamos, mais novas, há um processo que é muito comum, que é o chamado, a ordenação sem a formação cultural. E uma expressão que é muito comum, que é utilizada, é o chamado, o irmão foi levantado pastor, né? Então, assim, a pessoa parece que estava no banco e foi erguido daquilo ali, já para assumir um pastorado e tudo. Isso não é algo que a igreja presbiteriana, no sentido oficial, rejeita quanto à aceitabilidade do pastorado de um outro irmão de uma outra denominação, né? Porque, em última análise, dentro da IPB, quem ordena é o presbitério, então o presbitério poderia até ordenar alguém que não tenha uma formação oficial. Mas é algo que normalmente se julga temerário, por conta da experiência, por conta de se realmente aprovar alguém sem ter tido uma avaliação, um processo de acompanhamento, de encaminhamento. Então, é longo, é cansativo, porém, o índice que nós temos de retorno, se a gente pode usar essa palavra, com pastores depois que já têm uma maturidade, sabe do processo longo que foram submetidos, isso vai trazendo para dentro das igrejas, no caso do nosso rincão, né, das igrejas presbiterianas, irmãos que você tem uma confiabilidade maior, né, de alguém que já foi experimentado em determinadas situações. Um pastor, ele é constantemente exposto a situações um pouco extremas, né, e a gente sabe que o homem é pecador e todos nós aqui sabemos que somos pecadores. Mas a tendência é que, pela experiência, você esteja um pouco mais cascudo para resistir a algumas questões que são complexas, né, em se tratando de pecado e tudo, como a gente vê nos nossos dias. Não é brinquedo não, né? Não é brinquedo não. Vamos para a participação aqui dos nossos queridos irmãos, a dona Lourdes. Um abraço, dona Lourdes, aí com o Vandinho. Ela falou que pós-pandemia ela vai se sentir como se fosse a primeira vez que ela tivesse entrado na igreja. Alegria muito grande. Muito bem, né, dona Lourdes? E a Gina aí participando, dizendo que tudo está sendo preparado para a volta de Jesus, né? Para a gente observar bastante o que ele ensinou aí, nesse momento que a gente está vivendo. Um abraço, Gina. Muito Amém. bom ter a participação de vocês aqui. Estamos falando sobre igreja, você que chegou depois aí. Esse é um momento de bate-papo que a gente está tendo. Conosco está aqui o pastor Roberto Carlos, pastor auxiliar aqui da Primeira Igreja, evangelista Rodrigo, que pastoreia a congregação do bairro Amazônia,
e o pastor Jefferson, que é pastor auxiliar aqui também da primeira igreja. Vamos lá, pastor Roberto. Essa é uma pergunta bem interessante, pessoal. Interessante essa pergunta, hein? A igreja tem obrigações na área social ou ela se restringe apenas ao ensino religioso? Sim, a igreja tem obrigações na área social. O Antigo Testamento já revelava a preocupação de Deus com a justiça e com a desigualdade social. No Pentateuco, nós vamos perceber que existiam leis, né, que Deus ali estabeleceu para esse fim, para poder acolher, ajudar os pobres, os estrangeiros, órfãos e viúvas. E também pela boca dos profetas, Deus sempre insistiu com que o seu povo pudesse exercer justiça, misericórdia, generosidade no trato com os sofredores. Existem várias leis, como a lei da rebusca, como o ano do jubileu, que vão marcar esse cuidado de Deus já no Antigo Testamento, tratando com a questão social, com aqueles necessitados. O Novo Testamento, isto está muito presente também nos ensinos de Jesus, né, no Sermão do Monte, na parábola do bom samaritano, e na própria forma com que ele lidou com as pessoas sofridas, a assistência que ele procurou dar às pessoas que tinham necessidades, né? Vimos também nisso nos ensinos dos apóstolos, que seguem a mesma orientação de Jesus. E percebemos isso na instituição da igreja, no Novo Testamento, em Atos, quando a igreja instituiu os diáconos para assistir os necessitados da igreja. Havia ali um cisma, havia uma situação de confronto, onde os necessitados, alguns estavam sendo deixados do lado de fora. Então se estabeleceu a diaconia exatamente para atender os necessitados também dentro da igreja, aquelas mulheres que não estavam sendo cuidadas quando deveriam ser cuidadas. A nossa igreja, por exemplo, nós temos de uma forma mais assim presente o Ministério Amor Sem Reservas, que trata desse assunto, que trabalha bem com isso, além dos próprios diáconos. E temos a certeza que também temos irmãos que, sem alarde, sem que a mão direita fale a esquerda, fazem um trabalho sem alardear que estão fazendo, estão cuidando de pessoas nesse momento em que há dificuldade. Tudo isso vai testificando para nós a importância, né, desse aspecto da vida cristã e da igreja, que é o trabalho social. Então, é verdade, sim, a igreja tem essa obrigação social e, com a graça de Deus, ela deve exercê-la para a glória de Cristo. Vou aproveitar o gancho aí do pastor Roberto, que falou do Amor Sem Reservas. Está uma nova campanha aí a respeito de agasalho e roupa de frio nesse tempo de inverno. Você que quer fazer uma doação assim nesse sentido, faça comunicando a gente aqui na secretaria, ligando para mim ou para o Abraão ou para os irmãos do Amor Sem Reservas, e a gente vai ficar muito satisfeito de receber a sua doação, tá certo? Vamos para a próxima pergunta aqui. O Rodrigão vai responder para a gente. É uma pergunta bem interessante também. Como, ou quando e como começou a igreja? Quando e como começou a igreja? Bom, ela começou na mente de Deus, né? No coração de Deus, antes da fundação do mundo. Deus, ele tinha um povo separado para si mesmo, um povo amado, eleito e separado. Mas na história da criação, nós vemos essa igreja em Adão, né? A igreja começa no Éden. Hoje nós enfrentamos aí um embate, muitas vezes, em que a maioria das igrejas prega essa dicotomia, né, entre a igreja de Israel do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento, que começou agora. Então fica uma dicotomia entre dois povos de Deus, né, duas nações de Deus. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que há um só povo, uma só fé, um só batismo, né? Paulo falando sobre isso, escrevendo aos Efésios. Então, a igreja, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, começa lá na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, começa em Adão, e desde então Deus tem provido, né, e sustentado a sua igreja, selecionado, chamado um povo para si, para a adoração, para a glória do seu próprio nome, né? Então, a igreja começa lá no início, lá em Gênesis, né? Podemos dizer assim. Muito bem. Para quem achava que era só
a partir do Pentecostes ali. Rodrigo deu um esclarecimento bem interessante aí. A igreja é um projeto que nasceu do coração de Deus, muito antes da fundação dos tempos. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Se você me permite, só eu mesmo fazer um acréscimo, depois eu passo de novo. Então, muitas pessoas questionam isso, né? Porque no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela obediência da lei, no Novo Testamento pela graça. No Antigo Testamento, o tempo da lei, no tempo da graça. Só que não é assim que funciona, né? É sempre o tempo da graça, o tempo da fé. Basta ler Hebreus capítulo 11, né? Que nós vemos aí a galeria dos heróis da fé. E quando se fala dos heróis da fé, se fala dos heróis da antiga aliança. Então nós vemos que Deus ele sempre salvou pela graça, sempre salvou pela fé, no mediador somente, né? Na antiga aliança, os homens e mulheres de Deus, o povo da aliança, a igreja, eles aguardavam com expectativa aquele mediador, o Messias que havia de vir. E nós, hoje, olhamos para trás, nós olhamos e confiamos e cremos no mediador que já veio, que é a pessoa de Jesus Cristo, né? Então, a igreja é sempre salva pela graça, pela fé, em Cristo Jesus apenas. A gente pode lembrar das palavras de Jó, quando falou, né, eu sei que o meu Redentor vive, né? E Jó foi contemporâneo ali de Abraão, mais ou menos, não é isso, pastor? É isso. Muito bom. Vamos lá, a conversa está muito agradável. Você que está nos assistindo, muito bem-vindo aí. Você que não conheceu a primeira igreja, vai no site www.presbiteriana.com. Você vai saber muito mais sobre nós. Também temos o nosso canal no YouTube, se inscreva lá. E temos as redes sociais também funcionando. Faça isso, tá certo? Vamos lá, pastor Roberto, igreja militante, igreja triunfante. Tem gente que fala um monte de vezes essas coisas dentro do culto e a gente não entende nada. O que significa essas duas igrejas? A igreja militante é aquela que milita hoje, agora, nosso aqui agora, a fé no Senhor. Está trabalhando, está servindo, está lutando para combater o bom combate. Essa é a igreja militante. E a igreja triunfante é aquela que já está na glória, são os escolhidos do Senhor que já estão no descanso eterno, que estão com Ele. Triunfaram na batalha, fizeram como Paulo e agora estão no Senhor. De uma forma muito simples, né? Eu creio que essa é uma definição clássica da igreja militante e triunfante. Muito bem. E tem alguma coisa a ver dessas milícias que a gente vê, esses militantes de hoje aí, a igreja faz isso? Como é que funciona? Essa manifestação popular aí, como é que está acontecendo dentro da igreja? Sim. A igreja entende da sua submissão, né, às autoridades que são constituídas, porque foram constituídas por Deus, e quando alguém se julga de alguma forma aquém, injustiçado, como participante, como membro de uma nação que tem direitos, né, como ser humano, ele deve, antes de colocar isso em voga, precisa realmente consultar as Escrituras para ver o seu lugar, o seu papel, porque os movimentos podem muitas vezes encorajar a gente a realizar coisas, fazer coisas, falar coisas, mas antes de tudo, a nossa submissão sempre está às Escrituras e à palavra do Senhor, à vontade de Deus. Então devemos prestar muita atenção para não sermos envolvidos em coisas que parecem corretas e que movem a gente de uma situação tão assim grande, mas como igreja nós somos sempre obedientes à palavra do Senhor acima de todas as coisas. Paulo falou aos Coríntios, né, que as armas da nossa milícia não são carnais, né? São espirituais e poderosas em Deus, né? Enfim, algum acréscimo, pastor? Eu gosto muito das duas expressões, porque elas trazem também um sentido do que é a vida da igreja. Então, usando alguns jargões, né? O primeiro deles é: não há vitória sem luta. Então, igreja militante vem de milícia, de militar, de lutar. Significa que a fé, ela é de fato uma grande batalha.
Então, se a igreja está militando, se ela está lutando pela fé, a gente tem que tirar da nossa visão que a Bíblia não fala a igreja abraçante, ou a igreja criticante, ou a igreja comentante. A igreja luta pela fé. E se é uma luta, tem desgaste, tem, de fato, a questão do esforço, de estratégia, de se preparar, de se dedicar, tudo que envolve, de fato, uma grande batalha. Então, quando vem essa expressão de militar pela fé, eu penso muito na questão da igreja, de fato, não ser relapsa com o chamado dela. Né? Não existe igreja assim, estamos aqui para passar um tempo e Jesus vai voltar e até logo, tchau. Não, é uma grande batalha mesmo. E a outra expressão, só tem triunfo quem venceu, ou seja, quem perseverou, quem lutou com as armas que, né, são espirituais, são entregues pelo Senhor. Mas para ver o triunfo, a igreja que hoje venceu a sua batalha, né, aqueles irmãos do passado que já estão com o Senhor, é o sonho do crente de estar com o Senhor. Para haver triunfo, houve esse tempo de milícia, no sentido de luta mesmo. Então, embora nos nossos dias, dentro da sociedade brasileira, século XXI, essas expressões sejam carregadas de uma forma pejorativa, você fala de milícia, alguém fala assim, opa, está falando de miliciano, né? Você fala de... Não, mas está falando de luta, igreja não é lugar de luta. Calma. Né? Vamos olhar com calma as expressões para que a gente não caia num desvirtuamento do que é a igreja de fato. Então, assim, quando o escritor aos Hebreus fala na luta pelo pecado, ele fala que você tem que lutar até, né, a resistência extrema. Então, as expressões são fortes, né? Se a gente está nesse tempo de militar, a gente precisa realmente entender que não é fácil viver a fé no sentido de viver uma fé irresponsável. Todos os dias a gente brinca aqui, né? Antes do culto, Abraão faz aquele cerimonial. Vai ter sorteio, vai ter não sei o quê. Mas quando chega no momento de culto, é culto mesmo e é um exercício de entrega, de obediência, de negar-se a si mesmo para dizer eu sou por Jesus, sou de Jesus. Depois termina o culto, a gente volta para um momento de comunhão, de confraternização, ainda que virtual e tudo, mas há aquele momento ali entre esse começo e aquele término que você está batalhando pela fé. Há uma batalha espiritual acontecendo. O Espírito Santo está usando pessoas que estão proclamando a palavra, estão tocando instrumentos, estão cantando, estão orando, né? Os ministérios que, mesmo em casa, estão funcionando para que naquele momento de batalha pessoas sejam libertas. Então, é militar, é lutar, é de fato se envolver com algo que parece ser grande mesmo, além de nós, e nós precisamos do Senhor para nos ajudar e nos abençoar nessa questão. Excelente. Rodrigo parece que abriu um texto ali, eu acho que ele... Só um ponto que eu gostaria, as respostas já estão bem completas, mas eu gostaria de acrescentar a beleza da igreja, né? É um tema muito bonito, tratar de igreja, falar de igreja é uma coisa muito bonita, tanto que a Bíblia chama a igreja de noiva de Cristo, né? A noiva do Cordeiro. Nós somos o corpo e Cristo é o cabeça desse corpo, né? Cristo é o cabeça da igreja. E quando nós falamos em igreja militante, igreja triunfante, nós temos essa noção de unicidade, não é? Como nós vemos Jesus orando em João capítulo 17, da oração sacerdotal de Cristo, ele falando, Pai, que eles sejam um como nós somos um. Então, da unicidade, da santidade da igreja, da universalidade da igreja, não é? Nós somos uma igreja, sim, igreja católica, apostólica, santa, né? Romana não. Mas uma igreja católica, universal, apostólica, porque nós estamos embasados, né, nas doutrinas dos apóstolos, apesar de sermos muitas vezes de denominações diferentes, mas nós somos a igreja de Cristo baseada nas doutrinas dos apóstolos e somos uma igreja que está sendo agora aqui santificada pelo poder do Espírito Santo. Amanhã, glorificada, né? Por isso militante.
Porque nós somos santos, sim, separados como povo de Deus, mas ainda lutamos contra o pecado, lutamos, não é, contra essa natureza que ainda está em nós, como Paulo diz em Romanos 7. Mas eu gostei, o texto que o Pedro falou que eu abri, dedurou o texto, que é um dos textos mais belos também das Escrituras, que fala de igreja, mas é Apocalipse capítulo 7, né? E glória a Deus pelo livro de Apocalipse, que mostra a glória e o triunfo de Cristo e da igreja, apesar das grandes lutas e dificuldades que a igreja passa e vai continuar passando até o fim dos tempos, né? Então, essa teologia de que nós não sofremos, de que nós não somos atingidos, de que nós não choramos, de que nós não enfrentamos crise financeira, de que nós não ficamos enfermos, isso é antibíblico. Porque o livro de Apocalipse está aqui para exatamente nos mostrar de forma escancarada que nós passamos como igreja militante por lutas, limitações, dificuldades, problemas de todos os tipos, mas amanhã glorificados e vencedores com Cristo, né? Então, João escrevendo, a partir do verso 9 do capítulo 7, ele diz: depois destas coisas vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então João, né, um dos anciãos, tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. E muitas pessoas interpretam esse texto como uma grande tribulação, como os últimos 7 anos aí de história, né, da humanidade. Mas, na verdade, a grande tribulação é esse tempo que nós vivemos, né, de luta, de batalha espiritual contra o pecado, contra a desigualdade, contra as coisas que não pertencem e não são do Senhor, né? E que nós realmente, a luta, a nossa vida espiritual é uma luta, é uma guerra cotidiana, diária mesmo, né, que nós temos que travar contra o pecado, contra o diabo, contra o mundo. Muito bom. Um abraço para você, Eider, que está aí participando com a gente nos comentários. Saudade de você. Um abraço para a esposa aí. E a Joana Taides, que está falando que está sendo muito bom aprender a palavra aí, né, através das perguntas. Coisa boa ver o povo participando. Já que eu estou no momento de dedurar os outros, tem um assistente aqui do pastor Jefferson, rapaz, que passa aqui, escondido, traz um copo de café quentinho, pastor Jefferson. Essas coisas vocês não veem aí não, tá? Acontece só no nosso meio aqui. Mas é assim que vai funcionando. Vamos lá, para a próxima pergunta, pastor Jefferson. Olha só. Constatou-se que no censo de 2010, que existe agora os denominados desigrejados. Qual a opinião, sua opinião com relação a isso? Bom, essa é uma pergunta difícil por alguns aspectos. O primeiro deles é que, biblicamente falando, o crente, sendo noiva de Cristo, ele tem que estar na noiva, que é a igreja. Então não existe um plano B, né? Eu confesso Jesus, eu creio, mas eu não creio no corpo dele, que é a igreja. É difícil a gente observar nos nossos dias, porque também existe muita sujeira dentro da igreja. Quando eu falo sujeira, é todo um contexto de desvios que vem acontecendo ao longo dos séculos, se a gente pode amarrar assim. E aí, de fato, por conta disso tudo, torna-se um tanto quanto natural você ter pessoas hoje decepcionadas com a igreja, com a instituição igreja. E eu falei na primeira pergunta, né? A igreja, ela é invisível, mesmo sendo visível, porque o compromisso com Jesus, ele é individual e é um compromisso de fé.
Então, existe a possibilidade de alguém de fato crer e não estar na igreja, instituição? Eu creio que existe. Porém, eu vejo que essa pessoa, além de ter uma dificuldade extrema para ter a sua fé solidificada, trabalhada, né, dificilmente ela vai também conseguir demonstrar a sua fé. Porque em algum momento ela vai ter que estar aliada a um grupo, a uma pessoa a mais, alguns a mais, e ainda que não queira ter a denominação igreja sobre si, é igreja. Então é meio paradoxal, mas é a realidade. Esse movimento dito desigrejado, e aí eu vou trabalhar a questão de uma forma um pouco mais, como se fosse um movimento de fato, já que você tem as características dele e tudo, esse movimento para mim é antibíblico. Mas a gente tem pessoas que lutam pela fé dentro daquilo que eu falei antes aqui. Eu creio que sofrem bem mais, eu creio que se decepcionam bem mais, se machucam bem mais, né? Porque com todos os problemas que a igreja verdadeira tem, ela é igreja ainda. Então, assim, a questão da pessoa querer viver isso à margem do que a Bíblia coloca é extremamente dolorido, para não usar uma palavra mais forte, né? Eu acho que caminha por aí. Tanto que dentro dessa questão de ser desigrejado, a expressão que você mais ouve é decepção. A pessoa que se decepcionou. Quer dizer, já vem com um machucado e esse machucado não é tratado. Ele é apenas colocado de lado porque a pessoa passa a querer viver à margem de tudo. Ela não se trata, não se deixa cuidar e vive uma vida que eu creio que é bem amargurada, né? Porque quando a gente é curado dentro da igreja, eu posso falar que eu já passei por decepções muito agudas em determinados momentos, mas o Senhor trabalhou isso comigo. Quando você experimenta o livramento, quando você experimenta a ferida sendo limpa e fechada, você se vê fortalecido, você se vê maduro, você se vê realmente galgando degraus que você fala, como é que eu cheguei até aqui? E aí você vê que Deus fez aquilo tudo usando a figura da igreja, usando as pessoas, usando pastores, usando irmãos, irmãs, enfim, usando a igreja. Muito bom. Você que está passando por esse processo, não se isole, né, do seu rebanho. Muito pelo contrário, aproxime mais. Se tiver alguma coisa contra o seu irmão, vai e resolva, né? Procure as autoridades da igreja. Na igreja presbiteriana a gente tem os presbíteros, os pastores, que vão poder auxiliar nessa mediação aí. Não até fique chateado. citando, né, isso que você está falando. Se Jesus falou assim, se você vai dar a sua oferta e descobre que o seu irmão tem um problema contigo, para a sua oferta e vai resolver o problema, será que Jesus disse para alguém chegar e falar assim, se você tem um problema com o irmão, larga a igreja e vai para lá? Jesus jamais fez isso, falou isso. Então... E tem muito a ver, pastor Jefferson, com um conceito que a gente tem de o que é culto, né? Que é prestar um serviço, né? Então, a pessoa, quando ela deixa de participar da igreja, ela está deixando de participar do momento de trabalho, de serviço ali, né? E isso é muito preocupante. Vamos ver se o censo de 2020 aí vai achatar essa curva aí para baixo. Tomara que não, mas se você está nos assistindo e não tem uma igreja para ter comunhão, venha para a primeira igreja, é o nosso convite. Pedro, você me permite? Lógico, pode falar. Eu estou cortando ele direto, né? Não tem problema não, ele é o atacante. Depois que ele te dedurou no texto, né? Aí você tem a sua réplica agora. Tem a minha chance, né? Mas eu gostaria de citar que eu penso não, a Bíblia nos mostra isso claramente, que igreja é lugar de perdão e reconciliação. Amém. Infelizmente, nós passamos por problemas de relacionamentos, porque somos pecadores, somos falhos. Então, por mais que nós nos esforcemos, e eu digo isso todos nós, uma hora ou outra a gente vai falhar. Mas não é a falha no sentido da exclusão, do abandono. É a falha no sentido do perdão, da reconciliação, do amor, né? Paulo fala isso, olha, suportai-vos uns aos outros em amor. Igreja é isso. Mesmo porque, Pedro e demais aqui, e você que está em casa, é interessante que a pessoa ela se frustra no trabalho dela, ela se frustra na família, ela se frustra no mundo
e não abandona o mundo, não abandona o trabalho, não abandona a família. Mas a igreja, ela quer abandonar, sabe? Então, assim, igreja é lugar de perdão, é lugar de reconciliação. Sim, a igreja institucional tem muitas falhas, tem mesmo, mas nós sabemos que Deus opera e trabalha no nosso caráter até mesmo por meio dessas falhas, não é? Nós somos decepcionados, sim, somos magoados muitas vezes, mas muitas vezes Deus usa essa mágoa para ferir e também tratar o nosso orgulho, tratar o nosso caráter. Então, muitas vezes Deus está nos tratando, Deus está cuidando de nós, moldando o nosso caráter, nos trazendo a humilhação. Por exemplo, muitas vezes nós somos ofendidos, vamos dizer assim. E naturalmente nós dizemos assim, não, eu não vou perdoar porque a pessoa que me ofendeu, ela que tem que vir até mim pedir perdão. Mas a Bíblia não fala isso, a Bíblia fala, mesmo que você não foi o ofensor, não é? Você procura, como bem disse o pastor Jefferson aqui, e vai lá, perdoa, reconcilia, não é? Então, esse é o caráter cristão. E isso só é moldado dentro da igreja. Outro ponto que eu queria dizer do movimento Desigrejados é a questão dos dons espirituais. Como que a pessoa vai exercitar o seu dom? Não é? Porque nós lemos em 1 Coríntios 12, 13 e 14, que o Espírito Santo distribui os dons conforme lhe apraz a cada um, e que esses dons são para a edificação da igreja. Como que eu vou ser edificado se eu estou desigrejado? E como, se eu sou salvo, se eu sou um eleito salvo, e eu tenho um dom do Espírito Santo, como eu vou edificar o outro? Então, é uma questão também, né, de direitos aí e deveres também, né? Se eu tenho dons, que Paulo escreve aos Romanos, interessante isso, e é bonito isso. Paulo fala isso em Romanos capítulo 1, olha, eu desejo muito estar com vocês para que nós compartilhemos os dons uns com os outros. Olha que bonito. Paulo, um apóstolo, não é? E que tinha diversos dons, mas mesmo assim ele diz, não, eu quero estar com vocês, eu quero ir até vocês, para que possamos compartilhar os dons uns com os outros. E, para encerrar minha fala aqui de vez, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12, né, porque uma das falas dos desigrejados é o seguinte, eu sou igreja, mas individualmente nós não somos igreja, nós somos membros da igreja, nós somos membros do corpo, nós somos os tijolinhos do edifício espiritual, conforme diz Pedro, que Deus está construindo. Então, Paulo, lendo apenas alguns versículos aqui de 1 Coríntios 12, começando no verso 12, ele diz assim, ó, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E depois dessa argumentação, ele diz no verso 27, ora, vós sois o corpo de Cristo, vós no plural. É importante frisar isso, né, pastor? No plural, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. É interessante, parece que Paulo já previa que aconteceria esse movimento hoje, que na verdade ocorreu desde sempre, mas hoje isso está mais intensificado. Mas olha só que ele faz questão de explicar, vocês como um todo são o corpo, mas individualmente vocês não são o corpo, vocês são membros do corpo. Então daí a importância, né, igual o Pedro Felipe bem falou, você que está aí, está decepcionado com a igreja, está desigrejado, procure uma igreja bíblica, nos procure aqui, né, se reconcilie, perdoe, peça perdão, mesmo porque na oração do Pai Nosso nós aprendemos isso, né? Senhor, perdoe as nossas ofensas, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Excelente. E o Rodrigo acabou matando a próxima pergunta, que somos igrejas mesmos que separados, né? Acredito que depois dessa aula que foi dada pelos pastores aqui, a gente entenda que não, né? Não a separação no sentido de, nesse momento, ok, né? De estarmos fora da comunhão por conta de uma saúde pública, mas se você está fora da igreja, você não é parte da igreja do Senhor. Vamos lá, pastor Roberto, qual a razão, olha só a pergunta, hein, de termos mais de 30 mil denominações diferentes no Brasil, se o evangelho é ou deveria ser apenas um? É triste isso, né?
minha resposta ela é objetiva, né? Eu penso que é por conta da convicção, interpretação bíblica de cada um. Porque cada um tem uma leitura bíblica que é divergente do outro, como nós acabamos de ver, não é possível sentar juntos, não é possível comungar juntos e caminhar juntos. Então, por esse motivo, a gente vê tantas denominações, porque cada um entende, na sua leitura que faz das Escrituras, tem um entendimento particular, pessoal ou até mesmo denominacional, e isso faz com que as denominações elas aumentem. Não que dentre as denominações está a igreja invisível. Ela só o Senhor conhece. Qual é a verdadeira igreja? Então, as denominações existem por conta da convicção bíblica de cada um. Penso eu que é dessa forma. Perfeito. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Show? Muito bem. Aí, vamos entrar numa coisa mais delicada agora. E aí eu vou perguntar para o pastor Jefferson, essa aqui. Qual a liturgia correta para o culto público? Existe essa liturgia, esse serviço? Existe. Vou citar duas questões. A primeira delas é mais entre nós aqui, presbiterianos. Existe um livro escrito pelo reverendo Boanerges Ribeiro, que foi presidente do Supremo Concílio durante 3 períodos, e ele cita o culto presbiteriano, dizendo que é um culto simples e que deve ser composto por orações, exposição da palavra, cânticos, basicamente isso. Ele não coloca uma ordem determinada para tal coisa. Mas eu gosto muito desse tipo de definição de composição de liturgia, porque, em primeiro lugar, ele não amarra em certas questões, mas ele também não abre para as nossas invencionices, né? A confissão de fé fala que a gente não deve ser levado pela nossa imaginação, pela nossa disposição criativa para prestar um culto a Deus, né? E aí eu vou caminhar agora para o que a Bíblia nos ensina, porque a confissão de fé diz que tudo aquilo que agrada ao Senhor, Ele mesmo revela nas suas Escrituras. Então você tem, por exemplo, os 10 mandamentos que mostram como você se aproxima de Deus, os 4 primeiros mandamentos, o que Ele requer de nós, e isso é muito sério, é grave no sentido de que a gente deve olhar com bastante atenção para isso. E quando eu começo a juntar essas questões todas que a gente elencou aqui, por exemplo, um modelo litúrgico que eu poderia citar bíblico estaria em Isaías capítulo 6. Quando você vê que o profeta vai até o templo, mas ali no templo ele começa a ter a noção de que Deus o está chamando para algo que era diferente do que ele vivia no cotidiano. O culto, ele é um tempo em que, embora você não tenha nenhuma mudança no seu aspecto físico, na questão de você ter que se preparar de uma forma muito distante do que é o natural das coisas, mas ele é sim um momento em que, junto com outros irmãos, eu paro para, de fato, ouvindo um chamado de Deus, eu responder de forma lógica àquele chamado. Então, Isaías, quando percebeu a presença de Deus, e ele é levado a perceber isso quando ele começa a ter aquela visão, ele percebe que Deus é santo, porque ele vê, né, os querubins ali declarando isso. Ele se percebe pecador, não poderia estar naquele lugar. Ele, se entendendo pecador, ele, na continuação da sua visão, um anjo vai até ele e toca nos seus lábios, o purificando, e ali então ele pode agora, com os lábios limpos, confessar a santidade de Deus também. Ele ouve a questão de que Deus está convocando para quem vai anunciar a sua santidade, a questão que está acontecendo no meio do povo, e ele diz, eis-me aqui. Então, assim, quando você vai observando isso, você percebe um modelo de culto que é um modelo que nós adotamos dentro da nossa igreja, né? Liturgicamente falando, o nosso culto começa sempre com uma chamada, uma leitura bíblica, um momento em que primeiro nós ouvimos
a voz, através da palavra de Deus, ao Senhor convocando a sua igreja. E aí nós respondemos aquilo ali, é um primeiro momento de oração já, de confissão de pecados, de adoração, de reconhecimento de quem Deus é e o reconhecimento de que nós não somos como Deus é, mas podemos ser trabalhados, ser santificados, purificados por Ele. Então, esse tempo de oração. Tendo essa questão da confissão de pecados e realmente se apoderando disso, no sentido de que, pela fé, nós entendemos que Deus nos perdoa através dos méritos de Cristo e não nós cantamos, nós louvamos, nós adoramos ao Senhor, é o período nosso de canções, que é mesclado, né, com orações, com declarações, e em muitos cultos você vê momentos em que as pessoas falam frases de adoração, orações curtas, né, no seminário de Belo Horizonte isso é muito divulgado, as chamadas orações frases, né, como o reverendo René colocava isso, né? Tem boa memória, né? Depois você tem, de fato, a exposição da palavra, que é o momento que nós ouvimos o Senhor para nossa edificação, para a correção, para o despertamento, né? E, normalmente nas igrejas reformadas não há aquele momento chamado momento especial do apelo. Não é nada proibido, porém a gente entende que todo o sermão é um apelo. É uma colocação de Deus convocando as pessoas para, de fato, o arrependimento, mudança de vida. Deus nos molda, o Espírito está falando, ou seja, todo esse arcabouço é um apelo em si. E o culto termina com a igreja sendo, então, responsiva no sentido de sair para proclamar. O culto é um proclame, mas a igreja, no momento em que desfaz aquele momento solene de culto, cada família, cada indivíduo, ele vai proclamar através da sua vida, da sua responsabilidade, dos seus atos, a questão de que Jesus é o Senhor e Salvador de todas as coisas. Vou continuar com o senhor aqui, porque eu vou pegar uma pergunta aqui que está mais ou menos dentro do que o senhor falou, a respeito da simplicidade do culto. Uma igreja que se utiliza de dança litúrgica, está cometendo um pecado? Essa é uma outra pergunta complicada. A gente poderia falar assim, não pertence ao culto no sentido de você não ver, né, com exceção de alguns textos muito que são distantes da questão litúrgica, trazer essa questão. Então, um texto muito usado, que Miriam dançou, aquele é um momento que não é um momento cultico formal, é uma celebração dela por uma grande vitória que Deus havia dado, que era a questão da libertação dos egípcios ali perante o mar e tudo. Então houve aquela questão. Esse não é, então, um aspecto formal para você autorizar a questão de dança litúrgica. Um outro texto é um texto de Jeremias, que ele traz a questão de que o povo dançará em alegria diante do Senhor. Também complexo, porque também não está ligado a um aspecto cultico. Como que eu penso? E aí é uma opinião pessoal. Às vezes você tem, de fato, algo que naturalmente surge do desejo de adorar a Deus e de uma alegria que extravasa as palavras, que extravasa o olhar, né? Então, o seu corpo está ali sendo colocado em adoração a Deus. Esse é um ponto. Porém, eu tenho uma certa dificuldade quando você, e aí vem o aspecto da própria dança em si, você tem que formalizar por ensaio, por idas e vindas e tal, vai para um aspecto de arte. Mas não é toda a arte que cabe no culto. Então, ela tem um outro momento, ela pode ser um grande espetáculo, ela pode ser um momento até inspirador, porém, como mandamento do Senhor, no sentido daquilo que a gente apresenta como culto, ela não faz parte, biblicamente falando, da questão litúrgica. Ou liturgia. Seja, dentro da IPB a gente não percebe não tem esse tipo essa de questão. prática. Muito bem, gente. A gente vai pular para a última pergunta dessa tarde. A pergunta de número 15 aí para quem está na técnica aí. Pastor Roberto, quais os tipos de sermões que podemos ouvir numa igreja? E existe um tempo, assim, tem gente que cronometra isso, fala assim, 20 minutos, 30 minutos, depois disso eu não quero escutar mais o pastor não, ele fica chato. Como é que funciona isso? Bem, eu aprendi no seminário
que basicamente existem 3 tipos de sermões, né? O sermão temático, cuja divisão das ideias é extraída do tema que você utiliza, né? O sermão textual, que é aquele cuja divisão, as ideias principais são tiradas do texto bíblico, e o sermão expositivo, que é o que se ocupa principalmente da exegese ou exposição completa de um texto. Estes foram muito usados tanto por Santo Agostinho como Lutero, Calvino e os pastores presbiterianos. Eles também se utilizam muito desse terceiro tipo de sermão, o expositivo. John Stott chegou a dizer que toda verdadeira pregação cristã é pregação expositiva. Então, esse tem sido o tipo de sermão que temos nos apoiado e entendemos que é o que traz mais edificação para a igreja do Senhor. Agora, quanto ao tempo de pregação, usando de uma forma científica, né, técnica, né, que diz que esse período aproximado de 30, 40, 50 minutos, isso dizendo a ciência que o ser humano consegue estar bem atento àquilo que é dito. Ao passar disso, há uma dificuldade da mente acompanhar, a mente começa a ser evasiva, começa a se pensar em outras coisas, né? Mas não penso que o pregador precisa ficar preso a essas questões do tempo. Ele precisa estar atento exatamente à questão da ciência, à questão se os seus ouvintes estão ouvindo, ou se as pessoas já estão levantando e indo embora, se estão abrindo a boca. Isso são sinais para ele também estar apercebido do seu tempo que ele tem para usar da palavra de Deus. Mas não se preocupe a princípio com o tempo, né? Isso não deve ser a preocupação maior, mas a preocupação maior é o seu preparo, a sua fidelidade ao texto, a sincera exposição daquilo que ele realmente estudou, a convicção do que ele está falando. É realmente a palavra de Deus, é aquilo que Deus está conduzindo ele a trazer aos seus ouvintes. Eu acho que essas são as preocupações maiores do que a preocupação com o tempo. Hoje, disse que existem outras formas de sermão, né, a ser pregado, né? Sermão intuitivo, outras formas de se pregar um sermão. Mas eu creio que esses 3 são os mais básicos, mais utilizados na maioria das igrejas: o temático, o textual e o expositivo. Anotou aí, gente boa? Como diz o Jeremias, pastor Jeremias, grande abraço para ele. Irmãos, chegamos ao final aí da nossa tarde de perguntas, e eu quero agradecer ao reverendo Jefferson, o Rodrigão aqui, nosso evangelista, é o craque aí da multimídia ali, que está trazendo a transmissão. Ele está aqui porque os irmãos ali em cima na técnica já estão craques também. E o reverendo Roberto por estar aqui participando. E você que ficou constante aí com a gente, muito obrigado pela sua participação, tá? Nós vamos ter agora o último momento aqui de interação, sorteio dos brindes. Que Deus abençoe a sua vida e que você mergulhe mesmo na palavra do Senhor para que você possa ser edificado. Obrigado, pastores. Obrigado, Rodrigo. Até breve. Vou passar a palavra para o Abraão aqui. É isso aí, pessoal. Dorminha boa, né? Sol bacana. Eita, nós. Quando eu crescer, eu quero ser igual quem? Igual o pastor Roberto. Quer ser igual o Jefinho e igual o Rodrigo, não. Quer ser igual o pastor Roberto, assim. Pastor? Quando eu crescer, eu quero ser igual o senhor. Não quero ser igual o Jefinho, não. Nem igual o Rodrigo. Quero ser igual o pastor Roberto. Igualzinho. Gente, bom demais ter vocês aqui conosco, tá? Deus abençoe. Mandar um abraço aqui, o Pedro Felipe até citou aqui, o Eider. Eider, um abraço para você, um abraço para Priscila. Deus abençoe. Muito bom ter você aqui conosco. Também tivemos aí a presença do Eduardo Rocha Souto, lá de Rio das Ostras. Legal ter você aqui conosco. O presbítero Paulo Leal também esteve aí conosco, até participando aí nos comentários, dando aí respondendo algumas perguntas. Esse Paulo é o cara mesmo. André Sartori, um abraço para você, abraço para o esposo, para a filhona. Deus abençoe a todos vocês. Carla Regina Sigiliano, Deus abençoe, minha querida. Presbítero Antônio, essa turma bacana que esteve conosco. Jurandir José,
Marta Sabir, beijão para você, ô Marta. Para Isis, Inês, para o Vicente, que Deus abençoe a todos vocês. Muito bom, gente. Muito legal ter todos vocês aqui conosco. Ana Luísa Matos também chegou depois. Um abraço para você, Ana. Quinta-feira, às 15 horas, nós estaremos aqui novamente. Nosso momento devocional. Então, nós teremos aí aquele momento de louvores ao Senhor, ouvir o que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Espero que hoje você tenha sido edificado, que as respostas tenham sido respostas esclarecedoras. E se não foi, entre em contato conosco pelo WhatsApp da igreja e diga para nós onde você não entendeu, o que você quer entender melhor, que esses feras estarão aí respondendo para você com muito carinho, tá bom? Bom, nós temos aí o sorteio. Temos, o que foi? O que o reverendo está falando? Ele falou muito carinho. Nós temos o sorteio, Rodrigo. Pega essa folha para mim. Não, a folha. Vamos fazer um sorteio aqui de você que esteve conosco, conectado aí, participando dos comentários. Nós tivemos aí 41 irmãos participando ali dos comentários. Então nós temos os sorteios de 2 brindes. Eu não sei o que é, são 2 brindes. Prenda. Não sei o que tem dentro. É coisa boa, não tem nada ruim aqui não. Bom, de 1 a 41. Vou pedir ao Pedro Felipe que escolha, Pedro Felipe, de 1 a 41. E que você tire aquela pessoa que eu tanto desejo que você tire. 1 a 41. 37. Zezé vai levar esse brinde verde aí. O brinde verde é da Zezé. Eu não sei o que tem dentro do brinde. Ó, o verde é assim, tá, Zezé? E agora nós vamos para o brinde prateado ali. O brinde prateado vai para o número... Machoves, escolhe aí de 1 a 41, com exceção do que o Pedro pediu aqui, que foi o 37, né? Número 11 na trave, Cléo Dumas. O brinde prateado é seu, Cléo Dumas. Gente, esses brindes vão ficar aqui na secretaria da igreja. Você pode procurar a Glaucia aqui no horário comercial, tá joia? Horário que passar aqui por perto, pegue o seu brinde aqui, tá bom? Ou quando voltar aos cultos, aí não terá mais, porque se passar de 3 semanas a gente sorteia de novo. Então, mas brincadeira, os brindes vão ficar guardadinhos aqui, então você pode pegar aí o horário que você quiser. Tá joia? Tá joia? Abração para o reverendo Eloy. Pastor, um abração para o senhor, coraçãozinho. Deus abençoe o senhor. Um abraço para o nosso querido irmão Luiz Carlos. Luizão, continuamos orando por você, Juliana e toda a família, assim como o nosso querido diácono Cláudio. Deus abençoe. Então nós vamos encerrar esse momento, meus queridos, adorando o Senhor com a última canção. E já convidando você a estar conosco na próxima quinta-feira, às 15 horas. Tá joia? Vamos louvar o Senhor então? Vamos louvar o Senhor, exaltar a Ele com essa última canção. Mais uma vez agradecendo a presença de todos vocês aqui conosco nesta tarde. Deus abençoe a todos. Tem aí o restante de tarde, já esse iniciozinho de noite aí, que já está escurecendo, mas de muito descanso, muita paz, alegria. E adore ao Senhor. Exalte o nome desse Deus maravilhoso. Como é bom cantar louvores a Ele. Declaro: és precioso, Senhor, e não há outro como tu. Não há. És precioso, Senhor, e não há outro como tu.
abraço muito, muito, muito especial para uma menina linda. Ela tá lá na casa dela aguardando esse abraço. Giovana, Gigi, um abração grandão para você, tá, Gigi? Um beijo para você. Flávio, um abraço para você.